16, versículo Marcos 16, é uma fala de Jesus. Tem pessoas aqui que se entendem como pentecostal. Quem se entende aqui como pentecostal? Dá um sinal com a mão. Não é só pulo, reteté, língua estranha, não. Pentecostal vai muito além disso. Amém? Quem se entende aí? Eu sou pentecostal. Amém. Então, o intuito dessa mensagem, eu não vou aqui me ater em nada teológico. Eu corro risco de segunda-feira no Masbrac ser corrigido, mas eu não vou usar aqui teologia, pastor Edivaldo. Eu quero usar aqui uma palavra profética. Sabe, eu sou apaixonado pela teologia. Teologia, você sabe o que é teologia? Teologia estuda quem? Quem? A teologia estuda a palavra. A teologia não pode estudar Deus. Deus não pode ser estudado. Nós estudamos o que está escrito. A teologia faz com que nós tenhamos condições de, através da Bíblia, conhecer um pouco do caráter de Deus. Deus não pode ser conhecido. Ele se deixou ser conhecido pela Bíblia. Então a teologia nos ensina a Sagrada Escritura. É isso, bispo? É isso? Então, à medida em que nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos nos tornando pessoas mais maduras, estáveis, firmados na rocha, não dependendo de emoções, não dependendo de sensações. Mas como eu disse, hoje não é para isso. A intenção hoje é compartilhar com você de uma palavra profética. Amém? Então vamos lá. Eu acho que nos 15, 20, 30, 40, no máximo 2 horas eu consigo resolver isso aqui, irmão. Tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu falei 9? Eu falei 16, deixa o 16. O 9 nós vamos usar ele também, mas deixa o 16. 16, 17. Amém? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem disse isso, irmãos? Jesus. Pode se sentar, por favor. Foi ele quem disse. Tá pronto aí? Eu tinha 2 temas para dar. Perguntaram para mim, eu tinha 2 temas para dar. O que eu era mais tentado a dar, eu fiquei preocupado, falei, eu vou assustar, e aí fica esquisito, né? Porque o tema que eu queria dar mesmo para essa mensagem, pastor Delta, era: venda o teu caixão. Mas aí você ia perguntar assim, né? Que caixão? Alguém tem um caixão em casa? Alguém já comprou, é prevenido, né? Não quer passar assim, né? Aperto, vamos deixar já reservado. Alguém já comprou seu caixão ou não? Alguém tem caixão em casa? Não? Ninguém? Então nós vamos ver no decorrer dessa mensagem se você tem ou não tem um caixão em casa. E eu quero profetizar que você se desfará de todos os caixões da sua vida, hoje. Coisas e sonhos que estavam mortos por ações demoníacas, por contradições da vida, por dificuldades da vida, hoje sairão para dar lugar à vida. Então nós vamos falar de alguma coisa mais light, provocadores de milagres. Amém? Provocador, enche a boca e diga comigo: provocadores
de milagres. Eu vi bocas aí que assim, parece boca de palmeirense, sabe? Sim, mesmo. Tem algum corintiano aqui? Tem? Aí, ó, olha lá. Então incendeia esse lugar. Provocadores de milagres, vamos lá. É isso que eu tenho a intenção de levar teu coração hoje, a fazer você sair daqui como um provocador de milagres. Então vamos lá. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber uma coisa, pastor Edivaldo: nenhum dos milagres na Bíblia aconteceu porque alguém estava sentado, desanimado, triste, braço cruzado. Nenhum milagre. Todos os milagres aconteceram porque alguém provocou. E eu separei alguns aqui, que não dá para falar tudo, porque você vê na Bíblia, você vai ver pessoas provocando milagre. E eu gostaria que você entendesse hoje que esse provocador de milagres é você, sou eu, somos nós, aqueles que creem no poder do Pentecoste. Diga amém. Porque só quem é pentecostal, pastor Edivaldo, crê que ainda Jesus continua curando. Só quem é pentecostal, pastor Jorge, acredita que Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Só quem é pentecostal acredita que Jesus ainda dá autoridade aos homens, pastor Diego, para expulsar demônios. Só quem é pentecostal acredita que Jesus Cristo vai voltar. Então só quem é pentecostal, e aqui eu não estou falando mal de quem não é, eu estou falando bem de quem é. Só quem é pentecostal pode provar desse mel. Porque a pessoa pode até acreditar em Jesus, ela pode até acreditar na Bíblia, ela pode até dizer assim: não, eu sou mais tradicional, eu acho que foi até a época dos apóstolos e cessaram os milagres. Tudo certo, isso é um problema seu. Agora, quem ousa desfrutar do poder do Pentecoste, quem ousa desfrutar da ação, da promessa de Jesus, vai viver milagres. Eu peguei alguns exemplos bíblicos, alguns acontecimentos, para a gente entender que milagre é provocado. Milagre é provocado. Você vai fuçar na Bíblia, você vai ver que todo milagre foi provocado. Eu vou começar falando de Elias. Elias, ele estava num dilema, vendo a nação de Israel sendo corrompida pela idolatria, dúbia, sem saber qual Deus servir. Estava pensando numa hora em Baal, outra hora no Deus de Abraão, uma hora pensava em ídolos, outra hora voltava-se para o Deus de Jacó. Estava assim. E Elias chega e vê aquele cenário. Elias pentecostal. Ele vê aquele cenário. Ele olha aquilo e diz: não é possível. Eu não posso estar vendo isso e ficar quieto. Eu não posso ver a nação mais amada do mundo sendo corrompida e levada à idolatria e ficar quieto. E Elias então não vai a Israel. Elias vai nos profetas de Baal e diz o seguinte: vamos fazer um teste aqui. Vocês estão falando que o Deus de vocês é Deus? Então tá bom, vamos ver qual é o Deus verdadeiro. E em momento nenhum da Bíblia você vê Deus falando isso para Elias. Elias que tem a ousadia de chegar e dizer: vamos fazer o seguinte, vocês gostam de fogo? Vocês gostam? Vocês gostam de brincar com fogo? Porque quem brinca com idolatria está brincando com fogo. Vocês gostam de brincar com fogo? Então tá bom, então é fogo que vocês vão ter. Vamos montar um altar aqui, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Você não vê Deus falando para ele fazer esse desafio. A cabeça de Elias estava a prêmio ali. Eram 850, 451, mas não era isso? Estava quase 1000 bruxos. Irmão, eu vou contar um negócio para você.
Tem que contar baixo porque é profissional, lado profissional. Eu estou pintando uma casa que metade da casa é casa e metade da casa é um terreiro. Eu estou há 30 dias lá. Então eu fui dar o orçamento, a pessoa sabe quem eu sou cliente deles, eles são meu cliente. A pessoa sabe quem eu sou. Me levou até na porta do terreiro. Falou, ó, é daqui para trás, daí para dentro, depois a gente se vira. E eu estou lá trabalhando, 4 semanas já, vai para a 4ª semana, estou lá. Eu confesso a você que eu já tive experiência de ganhar uma mãe de santo para Jesus. E ir na casa dela, tirar tudo, ela tinha um terreiro mesmo. Nós ficamos meio dia fazendo libertação na vida dela, lá dentro do terreiro. Eu tinha uma belina, eu enchi a belina de traiada. Coitado do Rio Bauru, porque na época, irmão, não tinha, só tinha o Rio Bauru. Eu joguei tudo ali. Era no Meridote, já descia ali. Já que o Rio Bauru leva, né, tudo dejeto, vai levar aquilo lá também. Então para mim não era novidade. Mas o meu funcionário ficou, mas vamos trabalhar aqui? Falei, não, vamos trabalhar aqui. Você vai ficar uns dias sozinho aqui também, viu? E eu confesso para você, na hora que você entra no corredor, dá um arrepio. Opressão. Os demônios ali se agitam, né? Eles tentam. Só que a Bíblia diz assim, que se por um caminho eles vierem contra você, por 7 caminhos eles terão que fugir. Não é porque nós somos super-homem, é porque nós cremos no poder do Pentecostes. Elias disse assim, olha, não é porque eu sou melhor do que vocês, é porque o meu Deus é maior do que vocês. Então o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Eles clamam, se cortam, Elias zomba e nada acontece. Elias então diz, é minha vez agora é minha vez. Arruma o altar, é importante isso, irmão. Grito e pulo, e altar desarrumado, o fogo não cai. O nosso altar precisa estar em ordem. Fala para a pessoa que está do teu lado. Eu não gosto desse negócio de falar para a pessoa, mas eu estou com o microfone, eu posso falar hoje. Então diga para a pessoa que está do teu lado, arruma teu altar, conserta teu altar. Conserta. Elias consertou o altar, e como se não se bastasse, ele manda encharcar de água, porque o deserto estava seco, podia ser uma faísca, pode ser alguma mágica, então vou encharcar tudo isso aqui, vamos melhorar esse milagre. Elias abre a boca, e o que acontece, irmãos? O fogo desce, ele provoca um milagre. Eu vou pular mais um pouquinho para não ficar tardio. E nós vamos para mim, particularmente, é uma ação. Havia em 2 Reis uma sunamita, uma mulher de Sunem. Ela recebe Eliseu em casa. Eliseu, ela faz um quarto para Eliseu se hospeda ali e tal. E Eliseu ele quer retribuir o carinho, ele quer retribuir a bênção. Então ele declara uma palavra, olha, você vai ter um filho daqui 9 meses. E ela já era improvável aquilo. Então a criança nasceu. Passaram-se 12 anos, irmãos. Aquela criança estava no campo com o pai, teve uma forte dor de cabeça. Grita, ai minha cabeça. E o pai desnaturado, porque o pai que faz aquilo é desnaturado. Se o meu filho grita de dor, eu deixo qualquer coisa, ou não, qualquer coisa, para socorrê-lo. Ele ficou no trabalho e mandou o empregado levar para a mãe. Quando a criança chega lá, morre. Aí entra vendo o teu caixão. A mãe, o que ela faz? Vê o garoto morto, pastor Neto. O que ela faz? Liga para o fundo mútuo. Diz, ó, terra branca, então, eu preciso de um caixão, porque meu filho morreu. Ela liga lá para o cemitério e diz para o coveiro, ó, abre um buraco aí, porque eu vou ter que enterrar meu filho morreu. Não foi isso que ela fez, irmãos? Qual que era o caminho mais óbvio para ser feito? Sepultar, pôr no caixão.
Mas de alguma forma aquela mulher acreditava no Pentecoste. De alguma maneira aquela mulher acreditava no Pentecoste. Ela põe o menino na cama do profeta, vai até o profeta, fala da situação. Só que no meio do caminho, alguém para ela, ou tenta parar, e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Não, primeiro o retardado do marido, né? Retardado do marido, que ela pede para o funcionário arrumar um jumento lá. Aí o marido fala: mas hoje não é sábado, não é lua nova. Eu acredito, irmão, que aquela mulher falou assim: olha, se você não foi homem para resolver o problema do nosso filho, eu sou mulher suficiente. Se você não foi capaz de ser sensível à dor do nosso filho, eu sou mãe. Aquilo é uma mulher extraordinária, irmãos. Um dia eu tive o privilégio de pregar no Rio de Janeiro 3 noites só sobre essa mulher. O caráter dessa mulher é uma mulher extraordinária, é uma mulher acima da média, é uma mulher que influencia uma geração inteira, é uma mulher que não aceita sepultar seu sonho, é uma mulher que não concorda em sepultar aquilo que Deus lhe deu. Extraordinária aquela mulher. Outra hora a gente fala sobre ela, mas no meio do caminho alguém para ela e pergunta: mas está tudo bem? Cadê seu marido? Está tudo bem? E ela nos ensina outra coisa: não gaste tempo para falar do teu problema com quem não pode resolver. Vai direto à fonte. Ela chega ao profeta: ó, eu não te pedi, mas você de bom grado quis dar, e eu recebi. Agora a palavra que você me deu está morta. A promessa que você me deu, eu tomei posse, mas morreu. Ela não aceitou sepultar o filho. O profeta, você sabe o que aconteceu. O profeta foi lá e Deus, porque não é o profeta que ressuscita, é Deus. O profeta é o provocador. O profeta é o provocador. Pensa comigo, se aquela mulher concorda, pastor Delta, morreu, vamos chorar, vamos lamentar, não é, pastor Diego? Ia sepultar. Ia sepultar. Acabou. Vamos chorar, vamos lamentar. Isso fala muito comigo, irmãos. Eu estava de sexta para sábado, 2 horas da manhã, não consegui dormir mais. Eu falei para o pastor Diego, eu não conseguia dormir mais. E a gente sabe que tem aquele dia que você fica com falta de sono, e tem aquele dia que Deus te chama. E eu entendi que era Deus me chamando. E eu confesso para você, fazia muito tempo que isso não acontecia. Muito tempo. E estava frio, uma madrugada fria. As crianças acordaram, né? As crianças acordaram, viram a luz da cozinha acesa lá na mesa. Eu estudando ali, vendo que Deus estava falando comigo. E eu vou confessar para você, era tudo correção. Tudo correção. Tudo correção. Não teve uma palavra de Deus para mim naquela noite, de não, é só paulada. E tudo, claro que é, tudo que ele falou estava certo. Coincidência, tudo que ele falou estava certo. Porque não tem ninguém nessa terra que te conhece melhor do que ele. Ele conhece até os furinhos dos teus ossos. A Bíblia diz que quando você era informe, você não tinha forma, ele te conhecia e te chamava pelo nome. Você era um átomo, uma molécula, e ele já te conhecia. E aquele menino é ressuscitado e é devolvido à mãe, caminhando. Tem um homem na Bíblia, esse cara, eu vou falar para você, se eu for 10% homem que esse cara foi. Os midianitas ou filisteus, me corrijam aí depois, vocês aí. Você vai ficando velho, é muita informação. Muita informação, é muita coisa. Mas esses, ou filisteu ou midianita, eles invadiram a plantação de lentilha. Está em Samuel capítulo 23. Segundo Samuel capítulo 23. Eles invadiram, quando estava pronto para colher o campo de lentilha, numa parte do povo de Israel,
os midianitas, eu acho, né? Eles invadiram com animais para acabar com a lavoura. A lentilha era a única forma de sobrevivência, de comida, de alimento que eles tinham naquele momento. E o que aconteceu? Todo Israel fugiu, menos um, Samar. Qual é o nome dele, irmãos? Samar. A Bíblia diz que ele se colocou no meio, de pé, no meio do campo de lentilha. Entenda comigo, talvez você não saiba, o campo de lentilha é leguminosa. É uma planta que não é alta. Ela é... Então ele se coloca de pé, ele está vulnerável, visível. Ele não foge, ele se põe de pé. E se eu não me engano, a palavra do Senhor diz assim, ó: põe-se de pé, e eu falarei contigo. Ele se põe de pé e não foge, porque ele sabia o valor daquele trabalho, ele sabia o valor daquela lentilha, ele sabia a importância que tinha para sua família aquela lentilha, e ele se põe de pé ali, sem saber o que fazer. E assim que é a nossa vida, muitas vezes nós não sabemos como fazer, o que fazer, mas o que Deus espera de nós é uma posição, é uma postura, é um princípio. E Samar se coloca de pé e defende aquele campo de lentilha. E a Bíblia diz que naquele dia Deus efetuou um grande livramento. Deus matou através de Samar todos aqueles inimigos, e o campo de lentilha daquele homem ficou intacto. Provocou milagre. Oh Deus, me salva ou eu morro. Ou um livramento vem ou eu morro. Mas é melhor um homem morto do que um covarde vivo. Deus é atraído por homens, por mulheres assim, provocadores de milagres. E caminhando mais um pouquinho, você entende que é tudo na Bíblia, que nenhum desses milagres aconteceu assim, não, Léo. Eu poderia falar aqui de Gideão, que foi para o lagar, e ali ele ficou malhando trigo, e o anjo do Senhor foi até ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, um menino, que era da família mais pobre de Israel. Israel estava em miséria. Então imagina a situação da família daquele menino. É como se Gideão dissesse assim para o anjo: não, o senhor errou de endereço. Não, eu sou o menor da minha casa e a minha família é mais pobre. Tem gente aí com mais competência. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim: mas ninguém se colocou para provocar um milagre. Alguém está entendendo, irmão? Para não falar que eu não falei do Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento vai ter milagre para dentro, irmão. Meu Deus do céu. Eram homens e mulheres assim. Mas tem uma mulher no Novo Testamento que ela chega para Jesus, e ela era sírio-fenícia, e ela fala da filha dela, da filha, né? É isso. Ela fala da filha dela, que estava doente e tal, fala para Jesus. E o que Jesus responde? Não, eu vou lá com você, vou resolver esse problema. É isso. Ele disse assim: eu não entendo muito aquela passagem, irmão, sou louco de criticar meu mestre, mas também eu não entendo muito. Mas ele disse: olha, eu vim e para os filhos de Israel, e é só eles que comem pão. E aquela mulher diz: tá bom, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo ali bateu em Jesus de uma forma. Se você ler o texto, você vai ver Jesus impressionado. Ele dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Seja feito conforme a sua fé. Aquela mulher provocou um milagre. E caminhando para o fim,
Eu deixei esse de propósito por último. Capítulo 38 de Isaías narra a história do rei Ezequias. Fala também em reis, mas o capítulo 38 de Isaías mostra que Ezequias estava muito doente. E não era qualquer doença, não era uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma unha encravada. Era alguma coisa muito séria. Muito séria. Isaías, ele se relacionava com o rei Ezequias. Eles tinham relação. E Isaías, irmãos, só para você entender, tudo o que Isaías falava acontecia. Era o maior profeta do seu tempo, um dos maiores da história. Profeta que viveu 600 anos antes de Jesus e disse tudinho o que iria acontecer com o Messias. 600 anos, o Brasil tem 500 e alguma coisa. 600 anos antes do Messias vir, Isaías profetizou declarando: e ele levará sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. E ele é o conselheiro, é maravilhoso conselheiro, né, pastor? Ele é o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse homem revolucionou seu tempo. Isaías era a boca de Deus na terra. Ezequias está doente no palácio, Isaías entra. Acredito eu que Ezequias, ao ver Isaías, imagina: bom, ele vai pôr a mão na minha cabeça, ele vai me ungir, ele vai orar, ele vai profetizar, eis que te digo. E foi exatamente o que Isaías fez. Só que para dizer assim: põe a tua casa em ordem, porque Deus mandou eu vir aqui dizer para você que você vai morrer. É uma sentença de morte, porque Isaías não brincava com as coisas de Deus. Ele era um profeta sincero e íntegro, entregava tudo o que Deus lhe determinava. E quando Ezequias recebe aquela palavra, ele não chama os filhos, o primogênito, o herdeiro do trono. Ele não convoca os seus conselheiros para avisar: olha, o profeta veio aqui e a resposta de Deus para a minha situação é morte. Ele não reuniu os filhos para se despedir, para organizar a sucessão do reino. Quantas situações que, e com todo respeito aos médicos, com todo respeito, eu penso que os médicos são anjos de Deus na terra. Eu não serviria para ser médico, eu não tenho estrutura emocional, psíquica para ser um médico. Mas eu fico assim, impressionado com a capacidade que Deus dá para essas pessoas para cuidar de vidas. Mas o que Isaías fez com Ezequias é como o médico especialista dando o diagnóstico de câncer. E esse câncer já é uma metástase, não sei se é o nome certo. Esse câncer já alojou, já se espalhou. Ou seja, você tem poucos dias de vida, poucos meses. Com quimioterapia, um tratamento paliativo, você vai ter alguns meses a mais de vida. Mas não tem o que fazer, você vai morrer. Ezequias não contrariou a palavra que saiu da boca de Isaías, ele respeitou, e só não recebeu. Você sabe que ele vira o rosto para a parede, como sinal de que só tem o Senhor agora. Nem o maior representante do Senhor aqui no meu reino pode me ajudar mais, porque ele disse que a palavra que o Senhor deu para ele é que eu vou morrer.
é que essa enfermidade veio para me matar. Ele vira o rosto para a parede, como se dizendo: Senhor, só tem um Senhor. E ele diz algumas coisas, irmãos. Irmãos, nós somos merecedores do inferno. Pelos nossos pecados nós temos caído. Ezequias não é diferente de nós. Mas Ezequias, ele tinha alguns princípios que ele não negociava. E ele fala para Deus os princípios. E ele fala para Deus assim: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com interesse de coração. Eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. Eu derrubei os altares de Baal. Eu santifiquei o teu altar. Lembra-te. E a palavra do Senhor diz que Deus visita Isaías ainda no palácio. E Deus diz para Isaías: volta, porque Ezequias provocou um milagre. Diga para ele que ele provocou um milagre. Anuncia para ele que ele provocou um milagre. Que a partir de hoje ele não morrerá, mas viverá. E eu acrescentarei 15 anos aos seus dias. E curarei a sua enfermidade. Nós não precisamos brigar com a medicina. Nós não precisamos afrontar ou desrespeitar uma palavra médica, um diagnóstico médico. Mas como eu disse no começo, nós somos pentecostais. Nós acreditamos que Jesus Cristo ainda continua realizando milagres. Nós acreditamos ainda que Ele pode levantar o morto hoje. Nós acreditamos que através da nossa vida, nós podemos ser agentes de Deus para transformar outras pessoas. O milagre que aconteceu na vida do Genísio. Quantos milhares de pessoas já morreram pelo caminho que pegou? Mas houve uma mulher que ignorou a voz do filho e disse: não, eu vou insistir, eu vou provocar esse milagre. Eu vou provocar esse milagre. Eu termino dizendo para você que está aqui hoje, com o seu lar destruído, com a sua saúde prejudicada, com as condições espirituais e emocionais da sua vida abalada, há esperança para o teu futuro. O Cristo, o Todo-Poderoso, que usou Eliseu, que usou Elias, que usou Samar, que usou Ezequias, que usou Isaías, todos esses homens, foi usado por um só Deus, que continua hoje imutável. Ele pode entrar no seu sangue e te curar dessa enfermidade. Ele pode entrar nos teus ossos e restaurar a força e a vitalidade. Ele pode entrar no teu coração que está fragilizado e revigorar esse coração. Ele pode alcançar o coração endurecido do teu marido e transformar num homem carinhoso. Ele pode hoje mudar o findar da sua vida, mudar o destino da tua história. Para o homem pode ser impossível. Pode ser impossível para nós. Mas em momento nenhum nós aqui falamos de nós mesmos. Falamos daquele que tem todo o poder de mudar qualquer situação. Ele só precisa que existam provocadores de milagre. Homens e mulheres que não se acomodam em se entregar ao caos. Você lembra o diálogo de Deus com Ezequiel? Lá no Vale de Ossos Secos? Deus pergunta para Ezequiel. É como se Deus estivesse assim, querendo nos ensinar. Querendo nos ensinar. Ele pergunta para Ezequiel assim: esses ossos, por acaso poderão viver esses ossos? Ezequiel acho que 38, né? Por acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, ele diz: o Senhor que sabe. É como se Deus estivesse dizendo: provoque. Libere uma palavra. Libere uma palavra. E esses ossos viverão. Talvez você olhe a sua casa, a sua vida, a sua história, e você diga: um cemitério de ossos. Você diz que no seu lar não tem caixão.
Mas tem muitos sonhos sepultados lá. Tem muitos projetos de vida que você desistiu. E eu me volto aqui para aqueles que têm um chamado ministerial, uma vocação ministerial. Tem um caixão na sua casa que você aceitou receber das mãos do diabo e você enterrou todos os dons e talentos que o Senhor confiou em suas mãos. Eu disse aqui, acho que foi quinta-feira, um dia aí. Amados, conhecimento sem a ação, sem atitudes, obras, dê o nome que você quiser, vale nada, vale nada. E eu vou falar para você, quanto mais, desculpa a expressão, quanto mais vagabundo ministerial, espiritual a gente é, mais defeito a gente vê nas coisas. Ah, essa música podia ser cantada de outra forma. Ah, esse instrumento podia ser tocado de outra forma. Esse pastor podia ter pregado de outra forma. Pô, passou 15 minutos, 20 minutos. Por quê? Porque a gente vive na morte. Eu confesso para você que eu estava assim há poucos meses atrás. Sabe? E Deus falou muito comigo. E uma das minhas atitudes foi falar com a Evelyn. Falei, Evelyn, porque foi exatamente o que Deus falou. Eu confiei tanta coisa em você, rapaz. E a única coisa que você está usando é a tua língua amarga para criticar. Olha de onde eu te tirei. Olha a família que eu te dei, rapaz. Olha a vida que eu te dou. E você está sepultando tudo que eu confiei em suas mãos. Eu mandei mensagem para Evelyn. Disse, Evelyn, tem lugar para mim no louvor? Eu acho que ela não esperava assim, né? Do nada, aleatório. Eu falei, eu gostaria de ajudar no louvor, Evelyn. Mas assim, como que o senhor queria? Ela toda delicada. O senhor queria cantar às vezes, o senhor queria ajudar só no domingo. Eu falei, Evelyn, até para limpar banheiro, qualquer coisa, me põe tudo que você quiser. Tudo. Me ocupe. Porque, irmãos, falando ministerialmente, a gente vai ficando tão vagabundo, tão preguiçoso, tão assim, negligente em relação àquilo que Deus confiou nas nossas mãos, que a gente sepulta, põe no caixão todos os dons e talentos. Então, se você está assim como eu estava hoje, venda esse caixão, desfaça desse caixão, abrace o dom e o talento que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, e utilize na noiva dele. Não despreze, porque esse dom, essa capacitação, esse talento, ele vai edificar a vida de alguém. Ele vai ajudar com que a noiva seja mais eficiente na sua função. Ninguém tem que brilhar, irmão. Só tem um protagonista, o Cristo. Só tem um. Ninguém consegue tomar esse lugar. É Ele. Mas Ele espera de nós que devolvamos, não para Ele, mas para a igreja, tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. As habilidades, os dons, a capacidade de poder servir sem murmurar. Deus deu dedos habilidosos para você tocar. Toca com maior amor, com maior disposição. Porque é difícil, irmão. Eu tentei tocar violão, é difícil. Esse milagre eu não consegui provocar. É difícil, pastor Valnei, é difícil. E aí Deus dá o talento para você. Use isso, irmão. Não dá desculpa não. Não põe nada na frente não.
Porque você pode dar desculpa para todo mundo aqui. Vida pastoral é o seguinte: pastor, entre aspas aqui, tá? É o maior otário. Ele acredita em tudo, né? Desculpa, não pode. Aí ele vai, aí a gente pensa, né? Acreditou. Não é que ele acreditou. Ele não tem opção. Ele não tem opção, ele vai contrariar alguém que não quer fazer e está dando desculpa? Para quê? Se o que você tem que fazer é com amor, se a entrega que você tem que dar é com amor, não é por força, não é porque tem alguém no seu cangote dizendo faz, não, é paixão, é desejo de poder dedilhar um instrumento e poder ver a ação de Deus curando o enfermo. É poder ter a percepção de que Deus te deu capacitação de ensinar, de fazer discípulo, e perceber que você está ali ministrando para 1, para 2, para 3, para 10, mas você está vendo que o dom que Deus te deu está trazendo fruto na vida daquela pessoa. Não precisa de microfone, precisa disso aqui. Pastor Edivaldo toda quarta-feira vem aqui, 3, 4 aqui, friozinho, ele com a coluna meio pachacante, né, mas está aqui, parecendo a véia da praça, para sentar, brincadeira, mas está aqui, ensinando, 3, 4, e ensina, e pega o caderno dele, tem um monte de coisa ali, faz com paixão, devolva os dons que Deus confiou a você para Ele, servir na igreja, dá desculpa não. Venda esse caixão que tem sepultado o teu ministério. Pare de dar desculpa, porque a desculpa tem lacrado esse caixão. Venda ele hoje, desfaça dele hoje, e seja um provocador de milagres. Deus não precisa que você seja PhD em qualquer coisa, Ele precisa que você seja apaixonado pelo que Ele fez em você. Ele precisa que você reconheça tudo que Ele fez em sua vida. E a partir disso, você se dispõe, entendendo que nós não somos nada, mas o que Ele fez em nós foi tudo. Foi tudo, pastor Edivaldo, tudo. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, tudo. Ele deu tudo, tudo que tinha, tudo que tinha. Ele deu por você, tudo, tudo. Pensa numa coisa aí que Deus tinha de valioso, Ele deu por você. E não é conversa minha, está aqui, está escrito. Deu porque você é perfeito, é bonito, é saudável, não, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, apesar de quem somos. Amém, irmãos? E eu quero aqui a você, esposa, que de repente está pensando, louvor, pode vir aqui, está pensando em desistir do teu casamento, da tua família. Quanto a isso, eu só replico o testemunho da Carmen, porque o testemunho não é de Genise, é da Carmen. É que ele fala, o testemunho da Carmen. Entende? É o testemunho da Carmen. Foi ela. O Geni só replicou aqui, como gratidão. Obrigado, mulher, por acreditar em mim. Não desista da tua vida. Talvez você esteja cheio de problemas, enfermidades. Pode subir, sobe aqui. Nós vamos orar e vamos provocar milagres aqui. Tem um monte de labareda de fogo aqui, irmão. Tem um monte de canhão de Deus aqui, ó. E nós vamos orar. Tem alguém enfermo aqui? Doente, com dor? Dá um sinal com a mão. Tem ninguém? Está todo mundo sem dor, curado, sem enfermidade? Não precisa orar por isso? Eu vou orar por outras coisas.
Você tem alguma enfermidade diagnosticada? Amém. Tem mais alguém? Nós vamos orar especificamente por isso. Mais uma ali. O Henrico, o Davi, né? Davi. Porque nós somos provocadores de milagres. Eu tive uma experiência, irmãos. Eu fiz por alguns anos programa de rádio, e era ao vivo. Um dia eu estava às 11h30 da noite, quase terminando o programa, eu com sono, cansado. Você faz uma coisa por muito tempo, né? Todo dia, domingo a domingo, indo lá, 2 horas por dia, das 10 à meia-noite. O programa estava acabando, e uma mãe liga. Ela disse assim, eu estava mexendo no rádio, naquela época eu ouvia muito rádio, né? Eu estava ouvindo, alguém lembra da 710 aqui? 710 FM, AM, 710 AM, a rádio do teu coração. Aí, essa mãe, ela liga lá, pastor. Ela falou, eu pus assim, o senhor falou o telefone, eu liguei, eu estou ligando. E era ao vivo, saía no ar. E ela falou assim, olha, eu tenho um filho de 7 anos, chama Marcelinho. E ele vai precisar fazer uma cirurgia no coração. Porque ele tem um problema diagnosticado, o médico falou que tem 2 opções, ou não faz, ele vai ter uma vida que pode parar a qualquer momento, ou faz a cirurgia. Se ele voltar da anestesia, porque o coração é fraco, vai ter uma resposta boa. Ela acabou de falar isso para mim, a minha boca falou para ela assim, isso foi o médico que disse, mas Deus está dizendo que troca o coração do teu filho agora. Eu não pensei para falar, falei. Deus está dizendo para a senhora, antes de fazer a cirurgia, volta e faça um novo exame, porque o coração do teu filho foi trocado. Passaram-se 10 dias, não sei, algo assim. Essa mãe liga, pastor Marcelo, é só a Vilma, a mãe do Marcelinho. Aí me gelou, porque aí agora eu falei, putz, e aí, o que vem? O que vem? Ela falou assim, pastor, o médico disse que alguma coisa aconteceu no coração do meu filho. Parece que foi trocado, pastor, e não vai precisar mais fazer cirurgia. 12 pessoas daquela família que eram espíritas se entregaram ao Senhor e se batizaram. Marcelinho hoje, quase 2 metros de altura, casado, forte. 12 pessoas. Se nós provocarmos os milagres, eles acontecem. Sabe o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos medrosos, acanhados. Porque se não acontecer? Se não acontecer, irmãos, acontece amanhã, depois de amanhã, acontece no caminho para casa. Pouco importa, porque o milagre não autentica a nossa chamada, porque o milagre vem de Deus, é dele, assim como a glória do milagre é dele. O menino de 12 anos começou a ter fraqueza na perna e começou a usar cadeira. A mãe fez o exame e disse assim, o médico disse assim, ó, esse problema, que ela falou o nome, eu não lembro o nome, esse problema vai levar o seu filho a ficar um bom período na cadeira de roda. Vai precisar fazer fisioterapia, ele vai precisar tomar alguns cálcios, e se tudo der certo, com 20 e poucos anos, ele vai conseguir se movimentar de novo, independente da cadeira. Eu falei para a mãe, pega na mão do teu filho, diante do Espírito Santo, irmãos. Eu não pensava, pega na mão do teu filho. Deus está falando aqui que vai levantar ele agora. E a mãe do outro lado começou a gritar dizendo, o meu filho está ficando de pé, pastor. Deus precisa de provocadores de milagres. Homens que entrem lá naqueles presídios, Rafão, e determine isso. Não somente para vir trazer uma semente de paz, mas uma mudança de vida.
Mudança de vida. Fique de pé. Nós vamos orar. Orar por você que veio aqui e tem uma caçamba de problemas em cima de você. Você que veio aqui tem uma caçamba cheia de problemas. Você vai provocar milagre hoje. Teu nome será isso hoje: provocadora de milagres. Provocadora de milagres. Provocador de milagres.